Olá, meu irmão e minha irmã, estamos juntos em mais um programa Palavra Viva, nesse primeiro domingo da Quaresma. Quaresma, tempo de conversão, o Senhor nos chama a estar mais próximo dele. É um tempo oportuno, tempo da graça de Deus, tempo onde nós podemos, enfim, rever a nossa vida, rever aquilo que precisamos mudar, rever aquilo que precisamos fazer para nos aproximarmos do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor, e o primeiro deste tempo da Quaresma, o primeiro deste tempo oportuno. Por esta razão, Deus permite com que nós vivamos já este tempo na Tua graça, buscando, sobretudo, a Tua presença e lutando ao mesmo tempo contra as forças do mal. As forças do mal que estão presentes no mundo, as forças do mal que constantemente nos prova, as forças do mal com a graça de Deus, nós devemos dia após dia combater. Combater o bom combate, vai dizer São Paulo. Essa é a verdadeira luta. A luta contra o mal, a luta contra o inimigo. E neste domingo, dia santo do Senhor, Ele quer que você se aproxime dele desde já, com o coração aberto, rasgando o coração e não as vestes, vai dizer a palavra, para que o Senhor possa entrar, para que o Senhor possa agir. Muitas vezes na nossa vida a gente pensa assim, o Senhor não age na nossa vida, o Senhor não age na minha vida, o Senhor não age na minha família, o Senhor não me dá aquilo que peço. Se de fato o que você pede, meu irmão, é vontade de Deus, se de fato o que você pede é também querer de Deus, talvez o que falta é esse rasgar o coração. Rasgar o coração e não as vestes significa se abrir, se abandonar em Deus, confiar plenamente nele. É tempo de conversão, e a conversão ela não vem simplesmente pelo esforço humano. Nosso esforço, ele é incapaz de conseguir fazer aquilo que só Deus pode fazer. E só Deus pode dar a graça da conversão. Porém, Deus quer também, ao mesmo tempo, ver esta nossa cooperação, ver este nosso esforço, ver que nós queremos. Se Deus ver que você quer, se Deus ver que você anseia pela santidade, Ele se dará também a você, a sua alma. Este é o tempo propício, o tempo quaresmal, o tempo que o Senhor fez para nós. Por isso, prepare bem o seu coração. Viva sobre aquelas 3 direções com a qual nós devemos seguir a Quaresma, que é o tempo da esmola, o tempo do jejum e o tempo da oração. Esmola, jejum, penitência e oração. Assim, nós conseguiremos chegar, então, na vontade de Deus, na vontade do Pai. Se assim você fizer, se assim você buscar, eu tenho certeza absoluta que esta será a melhor Quaresma da sua vida. Por isso eu te convido a pegar comigo o Evangelho de hoje, deste primeiro domingo da Quaresma, Evangelho presente em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. Mateus 4, de 1 a 11. E a palavra de Deus diz assim: Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, Ele deu a seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos. Com cuidado para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio o transportou mais uma vez a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória, e disse-lhe: Eu te darei tudo isto, se atirando-te diante de mim,
se prostrando-te diante de mim, me adorares. Respondeu-lhe Jesus: para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e a ele se servirá. Em seguida o demônio deixou, e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje nos mostra, já nesse primeiro domingo, que Jesus foi homem igual a nós em tudo, menos no pecado. Só que o fato de Jesus não ter pecado não significa que Jesus não foi tentado. Veja bem, a tentação é algo comum a todos os homens. Tem um santo que diz que até 2 horas depois da morte passaremos por tentação. Isso por quê? Porque o demônio ele não descansa enquanto ele não quer perder a minha e a sua alma. Tudo o que ele quer é a nossa perdição. Tudo o que ele quer é que nós optemos pelo pecado e não por Deus. Então Satanás, na sua astúcia, ele vai instigando, ele vai tentando até que nós enfim caiamos. E com Jesus também foi assim. Jesus, por ser homem, sofreu a tentação. Jesus vai para o deserto, vive esses 40 dias de oração e penitência. E após esses 40 dias, ele tem fome. E quando Jesus sente fome, então aparece Satanás na sua fraqueza. Veja, meu irmão, o inimigo, ele observa a sua fraqueza. Ele é como um leão a rugir. Um leão a rugir. Porém, Jesus era Deus. Ao mesmo tempo que era homem, era Deus. E sabendo da astúcia de Satanás, sabendo o que Satanás estava tentando fazer, dizendo para ele: se és mesmo filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Veja, Jesus poderia transformar aquela pedra em pão. Ele era Deus e ele estava sentindo fome. Ele poderia deixar-se levar pelos seus sentidos, por aquilo que ele estava querendo, aquilo que a tua vontade queria, a tua carne queria. Mas não. Ele não se deixou levar pela tentação. E disse ao tentador: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Na palavra, Jesus vence a tentação. Na palavra. Portanto, o demônio insiste e depois o tenta, usando também a palavra. O demônio diz para ele, o leva ao ponto mais alto do templo e diz: se tu és mesmo filho de Deus, se és filho de Deus, lança-te aqui de baixo, pois está escrito, ele deu uma ordem aos teus anjos para te protegerem com as mãos, para os teus pés não machucarem em uma pedra. Mas Jesus responde também na palavra, vencendo a astúcia de Satanás. Ele diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Em seguida, o demônio transporta a um ponto alto e o mostra todos os reinos do mundo. E aí diz: veja, tudo isso pode ser teu. Veja a astúcia de Satanás. Tudo isso pode ser teu, basta que prostra-te aos meus pés. E Jesus, já afastando o inimigo com autoridade, diz: para longe de mim, Satanás. Para longe de mim, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Só a Ele servirás. E aí a palavra diz que o demônio foi embora e os anjos de Deus vieram para servir o Senhor. Acontece, meus irmãos, que essa tentação que Jesus passou no deserto é comum em nossa vida. É comum que o inimigo fique espreitando. É comum que ele consiga o tempo oportuno, o tempo da fraqueza, o tempo do sofrimento, o tempo onde você quer se saciar de alguma forma. Jesus queria saciar a sua fome. Jesus queria saciar, porque a tua carne queria. Ele era homem,
Ele tinha vontade ali de comer, ele estava 40 dias sem comer. Assim, muitas vezes nós temos vontade de tantas coisas. E o inimigo, ele utiliza disso para então nos pegar, para então armar a cilada. Quantos jovens na sua juventude são levados por esta vontade, são tentados por Satanás e são vencidos porque não buscam a vontade de Deus. Assim também o inimigo, ele nos leva por meio da enganação até se disfarçando de algo bom. Veja que ele usa na segunda tentação uma palavra de Deus, a própria palavra para tentar, ou seja, para enfeitar a tentação. Quantas vezes o inimigo enfeita a tentação para que você possa cair? Quantas vezes ele utiliza de palavras bonitas de diversas outras formas para que você possa cair? Veja, não tem problema. Deus não vai se importar com isso. Deus é misericórdia, porque está escrito lá na palavra que Deus é misericórdia. Então nós caímos no pecado e ofendemos a Deus. Meus irmãos, que estejamos atentos à astúcia do inimigo, atento a todo momento. A palavra vai dizer: orai e vigiai, para não cair em tentação. Orai e vigiai. E nesse tempo de quaresma é o tempo onde mais devemos vigiar, pois o inimigo está solto. Deus permite que ele nos tente, para que nós possamos assim, por meio dessa provação, testemunhar a nossa fé e progredir na busca da santidade. Vamos para um breve intervalo e voltamos no próximo bloco com o programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o programa Palavra Viva, meditando sobre esse evangelho que nos mostra a tentação do Senhor no deserto. E no bloco anterior eu mostrava que a astúcia de Satanás presente na nossa vida, ele observa as nossas fraquezas, ele observa os momentos oportunos, ele usa de palavras bonitas, ele usa até mesmo da própria palavra de Deus, porque ele conhece a palavra de Deus para nos tentar, a fim de que, meus irmãos, nós possamos estar atentos de que não é brincadeira. A tentação, ela existe e a tentação é frequente na nossa vida. O inimigo não cessa. E veja que o inimigo, ele utiliza aqui de 3 coisas que estão na palavra de Deus, que a palavra diz que é a fonte de todo pecado, de todo mal, e com a qual nós devemos lutar dia após dia. Ele tenta ao Senhor, primeiro, na concupiscência da carne, depois na concupiscência dos olhos e depois na soberba da vida.
Contra essas três coisas, vai dizer a palavra, nós devemos lutar constantemente. Porque é a raiz de todo o pecado. Estava lá em Adão e Eva, está em mim, está em você. Só não estava no Senhor, mas o inimigo, ele utiliza disso, porque essa é a principal arma dele. Porque ele sabe o motivo de cada pecado. Ele sabe a raiz de cada pecado. Então veja, ele tenta ao Senhor e diz assim para ele: olha, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. A concupiscência da carne, o que é a concupiscência da carne? É esta vontade. Essa vontade de se saciar, esse apetite de querer ter aquilo que lhe dá prazer. Veja, eu quero aquilo que me dá prazer e só isso. Essa é a concupiscência da carne e nós somos inclinados a isso. Nós somos inclinados a querer aquilo que nos dá prazer. Hoje o mundo ele é levado por uma vida onde as pessoas fogem da dor e buscam prazer. Foge da dor e busca o prazer. É algo que parece até assim, né, meio fora da realidade, a gente querer fugir do prazer e buscar a dor, mas veja, meus irmãos, o nosso caminho é um caminho de cruz. Jesus disse: quem quiser me seguir, renuncie a ti mesmo, toma a tua cruz e me siga. Portanto, o nosso caminho ele é um caminho de dor, de cruz, de renúncia de si. Quando eu renuncio a mim mesmo, eu assumo a minha cruz. E assumindo a minha cruz, eu venço as tentações do inimigo e sigo o Senhor. Não por meio da minha vontade, a minha vontade egoísta, a concupiscência da carne, que quer só o prazer, o prazer, o prazer. Pelo contrário, pela dor, pela renúncia, eu digo não ao mal, eu digo não a mim. Eu me venço, e vencendo a mim, eu venço o mal, eu venço o mundo e sigo o Senhor. Portanto, meus irmãos, o inimigo ele usa disso, ele usa da tua vontade, ele usa do teu querer, da tua vontade de querer ter prazer a todo momento. É melhor eu assistir uma televisão, uma novela, é melhor eu ver alguma coisa no telefone, alguma coisa que talvez não... à primeira vista não tem nenhum problema, do que rezar, do que ir na missa. É melhor eu ficar em casa, porque tem jogo do meu time no domingo, do que eu ir na missa. O jogo é melhor. Veja que o inimigo ele vai utilizando dessas coisas. Ele vai utilizando da tua vontade, ele vai te persuadindo de que a tua vontade é melhor do que a vontade de Deus. E assim tantas outras coisas, né? Onde uma juventude tem se entregado a prazeres mundanos, a vícios, à prostituição, ao álcool, à droga, a tantas outras coisas. Porque tudo começa lá, ó, pequenininho. O pecado ele começa como um bebezinho que se a gente não der um jeito de exterminar, né? Algo pequeno que se a gente não der um jeito de cortar, se torna algo grandioso, se tornando vícios do qual nós não conseguimos sair. Assim começa o pecado, é assim a concupiscência da carne. Mas o inimigo também nos tenta com a concupiscência dos olhos. Veja, ele leva o Senhor para uma planície, ou melhor, para uma planície, não, ele leva o Senhor para o alto do templo, mostra a cidade santa, Jerusalém, e diz: se tu és Deus, lança-te daqui. Lança-te daqui. Essa questão, né, do poder, do poder. Eu quero ter poder. Eu quero poder às coisas. Tudo eu posso. Essa é outra tentação que o inimigo utiliza. Tudo eu posso. Então, ele vai assim nos persuadindo, nos convencendo, e nós vamos caindo na sua cilada. E tudo que nós precisamos fazer é ter cuidado. É saber que eu não posso nada, quem pode é Deus. Que eu não tenho poder algum, quem tem é Deus. Que eu não sou nada sem o Deus que me conduz.
Não querer para si próprio as honras, as glórias, não as riquezas. Não querer para si próprio aquilo que parece ser bom para você, mas que não lhe traz felicidade. Meu Deus, eu olho aqui para esse carro. É um carro maravilhoso, mas eu quero aquele carro porque eu quero ter o quê? Eu quero ter poder. Porque esse carro, ele me dá poder. Ele mostra que eu sou alguma coisa na vida. Que eu consegui algo de grandioso. Não, meus irmãos, muito melhor é a humildade. Muito melhor é reconhecer que nós somos dependentes de Deus e que nada no mundo, nada que é material, nada que é passageiro, é capaz de ser melhor do que aquilo que é sobrenatural e que é eterno. Por isso, renunciemos aos nossos apegos. Renunciemos a apegos de coisas materiais. Meu Deus, se eu passo na frente de uma loja, eu vejo uma roupa e eu quero logo ter, eu fico desejando aquilo e querendo. E aí eu fico o tempo todo querendo aquilo e quando eu compro, acaba que eu não utilizo, porque eu só queria comprar. Por conta da concupiscência dos olhos. Estejamos atentos, porque o inimigo é um leão a rugir. Está a nos rodear. Prestes a devorar a sua presa. Mas o Senhor diz ao inimigo: não tentarás o Senhor teu Deus. Depois, o inimigo tenta o Senhor na soberba da vida. Querer as glórias do mundo. Querer ser elogiado, querer ser visto. Querer ser notado, querer ter aquilo que a carne tanto deseja, que é a glória dos homens. Buscar a glória de si mesmo e não a glória de Deus. Veja a grande soberba da vida. Então o inimigo leva Jesus para o alto da montanha e mostra todos os reinos. Para ele diz: tudo pode ser teu se te prostrares diante de mim. Então Jesus afugenta Satanás mais uma vez, dizendo: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Meus irmãos, o quanto nós queremos mostrar para o mundo que nós somos capazes de cuidar de tudo. Nossa capacidade, a nossa grandeza, o quanto nós queremos ser elogiados, ser aplaudidos. O quanto nós queremos ser vistos como uma pessoa diferente, alguém que chega e chame a atenção. O quanto o nosso eu, orgulhoso e soberbo, a soberba da vida, nos leva a querer isso, a querer ter poder, ter riquezas, ter prestígio. O inimigo, ele nos tenta porque ele sabe que nós queremos isso. Por isso é necessário renunciar a si. Não, Senhor, eu não quero a minha glória, mas eu quero a sua glória. Não, Senhor, eu não quero ser amado, eu quero que o Senhor seja amado. Por isso, meus irmãos, que devemos, nesse tempo de quaresma, viver de fato um tempo de penitência e de oração. E assim também um tempo de esmola, de doação, de caridade, porque eu paro de me importar tanto comigo e passo a me importar mais com Deus e com o outro por causa de Deus. Oração, penitência e esmola. Com essas três coisas, nós vamos combater a astúcia de Satanás. Oremos e vigiemos. Peçamos agora ao Senhor que nos ajude a vencer as ciladas de Satanás. Nós sabemos, bom Deus, que de diversas formas, de diversas maneiras diferentes, o inimigo vem nos tentar. Vem nos persuadir de que a vontade de Deus não é melhor do que a nossa. Vem nos convencer por meio de palavras bonitas, de disfarces. Vem nos convencer na nossa fraqueza. Ajude-nos, Senhor. Nós somos fracos. Somos míseros pecadores.
Precisamos de conversão e esse é o tempo oportuno, é o tempo da graça, o tempo da conversão. Precisamos, Senhor, mais do que tudo, da Tua graça. Que nos falte tudo, Senhor, menos esta graça. Esta graça que nos leva a contemplar a verdade, nós precisamos contemplar a verdade. Porque, caso contrário, nós seremos levados pelo pai da mentira. Ajude-nos, Senhor, neste dia. Nós nos entregamos a Ti pelas mãos da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão e minha irmã, foi uma alegria estar com você neste domingo. Que o Senhor possa te conduzir, que o Senhor possa te levar e te proteger, te defender das ciladas do mal. Que você tenha uma boa e santa quaresma e que possa te lembrar do teu Senhor por todos os dias da tua vida. Fique com Deus e até o próximo programa Palavra Viva, se Deus quiser. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.